Olá, meu nome é Maurício Pérez e hoje vou falar sobre um tema essencial para o advogado empresarial, que são os 8 princípios gerais do direito empresarial. Livre iniciativa, livre movimentação interna de capitais, livre empreendimento, liberdade de contratar, regime jurídico privado, livre concorrência, função social da empresa e preservação da empresa. O direito é um fenômeno cultural, com sua existência em constante desenvolvimento na história. Nessa dinâmica de criação e evolução, podemos perceber noções superiores que acabam indicando para onde queremos que sua evolução siga. A essas noções superiores chamamos princípios, sobre os quais todo o ordenamento jurídico se estrutura. O direito empresarial também possui essas metanormas que devem ser plenamente compreendidas pelos profissionais da advocacia empresarial. Seu entendimento vai instruir e enriquecer a leitura, análise e compreensão do direito empresarial em todos os seus aspectos. Vamos dar início nessa jornada pelo princípio da livre iniciativa, um pilar do direito empresarial. A Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso 4º, fez da liberdade econômica um dos fundamentos do Estado democrático de direito. No entanto, para balancear, informou no artigo 170 que a ordem econômica se funda não apenas na livre iniciativa, mas na valorização do trabalho humano. Essa ordem econômica tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, buscando a realização da tão sonhada justiça social. Por isso, a defesa da livre iniciativa não pode fragilizar as condições do trabalhador. Existem muitas formas de ser eficiente e gerar lucro, sem desrespeitar o trabalhador, ajudando no desenvolvimento do país e na evolução de nossa sociedade. Mas isso requer muito trabalho, adoção de melhores práticas e uma boa dose de risco. E por esse mesmo motivo, o texto constitucional dá tanto valor para a iniciativa privada. Vou falar agora sobre o princípio da livre movimentação interna de capitais, muito caro para os advogados empresariais que atuam no mercado financeiro. Decorrente da livre iniciativa, ele garante que investimentos realizados legalmente possam ser liquidados com liberdade, sem necessidade de autorização estatal. Esse princípio protege a aplicação de recursos de investidores, instrumentalizando a livre iniciativa, já que liberdade é também segurança. O princípio constitucional da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, também é instrumentalizado, pois a liberdade de locomoção inclui expressamente os bens da pessoa. A proteção abrange, por exemplo, a constituição de fundos de investimento imobiliários, creditórios ou outros, a cessão de participações de empresas, a circulação de mercadorias e serviços, a emissão e circulação de debêntures ou bônus de subscrição, a realização de operações bancárias e a liquidação, total ou parcial, de sociedades empresárias, sobre a qual já falamos aqui nesse canal. Claro que, como todo princípio, ele não é absoluto, admitindo exceção. Por exemplo, para constituir um fundo de investimento, eu tenho que seguir as regras em vigor que regulam o tema. Decorrente do princípio da livre circulação de capitais e dos princípios constitucionais da privacidade e inviolabilidade de dados, é importante ressaltar o direito de sigilo nos investimentos. Esse direito, com base na livre concorrência e na compreensão de que diferentes atores desenvolvem estratégias próprias, busca protegê-las, estimulando a criatividade e a dinâmica do mercado. Esse sigilo, claro, não impede a fiscalização estatal sobre o trânsito de capitais e investimentos.
Vou abordar nesse próximo tópico o princípio do livre empreendimento, disposto no artigo 170 da Constituição Federal. Ele assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização estatal, salvo os casos previstos em lei nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Qualquer limitação deverá, no entanto, proteger interesses públicos que sejam mais elevados, como os dispostos no artigo 170. Como todo empresário sabe, para empreender no Brasil é preciso ter diversas autorizações de órgãos públicos municipais, estaduais e federais para funcionar. A Lei de Liberdade Econômica reduziu isso, mas falta bastante para chegarmos perto de um país fácil de empreender. O Brasil está em 98º lugar em infraestrutura para empreender, segundo o Índice Internacional, atrás de países como Ruanda, que estava em guerra civil até 1994. Claro, como muitas normas constitucionais, essa é outra que vive muito nas páginas da Constituição. Um exemplo que podemos dar é o tabelamento ou limitação de preços realizado pelo Brasil em relação ao etanol pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, abaixo do custo. Ou seja, o país resolveu forçar as empresas a operar no negativo, retirando delas a possibilidade de uma finalidade econômica. Isso gerou a falência de diversas usinas e a perda de empregos em massa na década de 80. Claro, muitas ações judiciais estão em andamento para buscar indenizações. E isso, obviamente, adianta pouco, já que quase 40 anos depois, muitos empresários morreram falidos e quem perdeu o emprego teve que dar seu jeito. Até hoje, a Fazenda segue recorrendo e evitando a todo custo o dever de indenizar. Faz a gente pensar se vivemos ou não em um Estado democrático de direito. Nesse próximo ponto a abordar, vamos falar sobre o princípio da liberdade de contratar, resultado da combinação dos artigos 1º, inciso 4º, 170 e 5º, inciso 2º, todos da Constituição Federal. Ele resguarda o respeito à liberdade individual e autodeterminação contratual da pessoa, seja ela física ou jurídica. O artigo 425 do Código Civil é uma regulamentação desse princípio, já que permite que as partes em negociação desenvolvam um contrato atípico, dando asas à imaginação. Claro, desde que essa imaginação não viole a lei. Empresas dinâmicas e de alto crescimento estão sempre desenvolvendo novos modelos de relações e estruturas cada vez mais inteligentes e eficientes. Nada disso funciona sem contratos atípicos e um advogado empresarial especialista no tema. A liberdade de contratar, como outros direitos, importa muito pouco para o gestor público, quando o Estado precisa de dinheiro. Por isso, temos a figura bizarra do empréstimo compulsório. Lembra quando o Collor mandou pegar o dinheiro das poupanças? Ou quando todo mundo teve que subsidiar novas linhas de transmissão de energia? Pois é, esse é o empréstimo compulsório, e no meio da pandemia estão falando dele novamente. A atividade empresarial é um fenômeno da esfera privada, sendo qualquer distanciamento disso, como as empresas públicas, uma exceção à regra. Por isso, vamos falar agora sobre o princípio do regime jurídico privado. O Estado não pode transferir para a empresa a busca dos interesses públicos, a menos que sejam respeitadas as garantias constitucionais. Qualquer desvio de conduta nesses parâmetros poderá caracterizar abuso de direito ou expropriação. Esses danos deverão ser indenizados conforme previsto na Constituição Federal e no Código Civil. A titularidade da empresa está no plano dos interesses privados, de modo que uma pessoa pode comprar ou vender uma empresa ou parte dela. Trata-se de uma forma de propriedade, instituto que não apenas incide sobre bens corpóreos, mas sobre direitos, como os direitos sobre uma empresa ou participação dela. O Estado, no entanto,
pode intervir no domínio econômico e o faz normalmente, por exemplo, quando tabela preços. É uma pena que isso seja feito com tanta frequência e de forma tão descabida no Brasil, às vezes forçando empresas a operar no negativo. Nesses casos, surge o óbvio direito de indenizar. No entanto, sabemos que esse direito pode demorar muitas décadas para ser efetivado e com boas chances de, por alguma filigrana processual, cair por terra. Quando o Estado altera impostos e tarifas, ele também interfere na economia, ao buscar fomentar ou dificultar o desenvolvimento de certos setores. No entanto, ao fazer isso constantemente, ele também cria um cenário de risco. Imagine que você seja empresário e queira começar uma fábrica de calçados em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Caso haja elevação de custos imposta ao setor pelo Estado, pode compensar mais importar os calçados e, de uma hora para outra, sua fábrica se torna obsoleta. Como resultado, você vai preferir investir apenas se os retornos estimados forem bem altos, no curto ou médio prazo. Tudo isso em função do panorama de incertezas decorrente de políticas públicas comumente mal elaboradas. Por essa e outras, o Brasil é um país de altíssimo risco para empreender, fazendo com que investidores que aplicam seus recursos aqui busquem retornos rápidos. Isso fomenta a prática de altos preços, prejudicando a todos e mantendo um mercado pouco competitivo internacionalmente. Vamos abordar nesse tópico o princípio da livre concorrência, que está previsto no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal e orienta toda a teoria e a prática do direito empresarial. Ele se submete especificamente ao direito econômico e, dentro deste, ao direito concorrencial, temas próximos em razão de objeto e efeitos. É um princípio que busca proteger o ambiente negocial e empresarial, de forma que viabilize uma concorrência saudável. Favorece dessa forma a redução de preços e melhora gradual dos produtos e serviços disponíveis. Sabemos pela história da humanidade que um mercado plenamente livre favorece práticas que impedem a entrada de novos atores, e isso prejudica a sociedade. Por isso, a livre concorrência não quer dizer liberdade plena. Restrições são impostas para permitir a entrada de novas empresas e uma evolução equilibrada do mercado e dos preços, favorecendo a sociedade. A lei, então, define atos que caracterizam infrações à ordem econômica, independentemente de culpa, como dominação artificial ou abusiva do mercado, elevação abusiva de lucros, entre outros. Empresas de grande porte e multinacionais são particularmente propensas a impedir o surgimento de novos concorrentes e, se não forem monitoradas, podem impor preços altos. Por isso, instrumentalizando o princípio da livre concorrência, caberá ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, punir qualquer desvio que, ilicitamente, possa prejudicar o mercado. A prática do advogado empresarial contratualista nesse contexto passa sempre por avaliar se os termos de determinado contrato podem violar de alguma forma a livre concorrência. Lembram dos inúmeros escândalos de corrupção envolvendo contratos de empréstimo fomentados pelo governo para empresas que investem em campanhas políticas? Eles acabam provocando efeitos terríveis nas empresas que concorriam de forma lícita. Quando o Estado usa seus recursos para favorecer ilicitamente uma ou outra empresa, ele também acaba prejudicando todos os demais. Não apenas isso, elimina o mercado como um todo, tornando-o pouco atraente para investidores e empresários sérios, elevando juros e aumentando riscos. Essa é a importância do princípio da livre concorrência
em relação ao processo de desenvolvimento socioeconômico de um país. O direito brasileiro vem compreendendo cada vez mais a importância da atividade empresarial. E por isso, vamos falar sobre a função social da empresa, elevada à categoria de princípio. Embora a empresa tenha uma finalidade imediata de remunerar seus investidores ou sócios, não são apenas eles que têm interesse na atividade empresarial. O Estado e seus cidadãos também lucram com a manutenção da empresa, célula econômica que gera empregos e recolhe impostos. O desenvolvimento nacional, um dos objetivos fundamentais constitucionalmente previstos do Estado, é também beneficiado pelo crescimento de empresas. Elas investem em tecnologia, capacitam profissionais, compram de fornecedores e reduzem a pobreza. O princípio da função social da empresa pode ser ruim para o próprio empresário, por exemplo, quando a empresa é desapropriada ou sua propriedade é transferida para outra pessoa, em processo de falência. A percepção da função da empresa levou à corrente doutrinária denominada institucionalismo, representada pela teoria da empresa em si. Ela prescreve que o interesse da empresa é a sua manutenção enquanto instituição e atividade de negócios, seguindo na realização de sua função dentro da sociedade. O interesse dos sócios, portanto, não é o mesmo da empresa, que, por sua vez, não teria seu foco intrínseco na capitalização deles. Mesmo assim, são os interesses egoístas de alcançar o lucro os grandes motores de formação de negócios, que, por sua vez, alimentam a sociedade com empregos e tributos. No entanto, devemos sempre tomar cuidado para que o egoísmo não subverta as relações sociais em situações próximas da tirania. Decorrente do princípio da função social da empresa, falaremos agora do celebrado princípio da preservação da empresa. Afinal, precisamos preservar a empresa que, por sua vez, tem sua importantíssima função social. A legislação civil demonstra o valor que o legislador conferiu à empresa, por exemplo, ao permitir que o incapaz a mantenha após sucessão hereditária ou mesmo interdição civil. A preservação da empresa não implica especificamente na preservação do patrimônio dos seus sócios. Pelo contrário, ela muitas vezes deve ser observada com independência dos interesses dos sócios, sendo exemplo disso sua transferência em razão de falência. Como todo princípio, esse também não é absoluto, de forma que negócios são rotineiramente encerrados pelos mais variados motivos. Por exemplo, uma empresa que cause graves prejuízos sociais em razão de danos ambientais ou corrupção pode sim ser encerrada. Se a empresa estiver endividada, sem chances de reerguimento, poderá ter seus ativos partilhados entre os credores, cujos interesses devem ser respeitados. Por vezes, manter a empresa tem um custo mais elevado do que encerrá-la, seja do ponto de vista financeiro, seja social. O fato é que os novos mecanismos legais de capitalização de empresas via mercado financeiro e de capitais são muitos. Por isso, é essencial ter esse viés na busca da manutenção da atividade empresarial em um processo de recuperação judicial, por exemplo. Claro que eu poderia falar nessa conclusão de diversas outras metanormas que também são aplicáveis ao direito empresarial, como as relativas ao direito obrigacional. Como todo ramo do direito, ele se alimenta de outras áreas, até mesmo as não jurídicas. Há quem fale do princípio do tratamento favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte. Não apenas a Constituição Federal prevê essa diferenciação, mas também a legislação ordinária no âmbito tributário, administrativo, creditício,
entre outros. Claro que a formação desses princípios é um processo histórico, onde o direito corre atrás da realidade que inova na dialética sempre criativa que é a vida em sociedade. A advocacia empresarial de excelência é praticada com esses princípios no peito. O advogado que atua no meio empresarial compreende as dinâmicas intensas e disruptivas e está na vanguarda da criação das novidades empresariais, dentro da esfera do direito. O meio público é muitas vezes reticente a novidades, mas o advogado empresarial não pode ser. Eu lembro do fundador do Nubank dizendo no CEO Summit de 2016 que ouviu muitas vezes dizerem que no Brasil não pode. Se ele ficasse retido pelas teias de aranha dos excessos de formalidades, não estaria buscando alcançar a marca de 30 milhões de clientes. O que quero dizer como reflexão nesse vídeo sobre princípios do direito empresarial? Que o direito é vivo e ele deve levar a sociedade para frente. Os princípios do direito empresarial são os conceitos que devemos ter como norte para ler a lei e definir as possibilidades de criação de novos negócios. Também é papel do advogado inovar. Também é papel do advogado ser visionário. Também é papel do advogado ser empreendedor interno na empresa, vislumbrando novos mecanismos, novos caminhos e novas formas de relacionar legalmente os muitos atores da sociedade. Gostou desse vídeo sobre os princípios gerais do direito empresarial? Dê sua opinião, compartilhe e acesse nosso blog para ler o artigo na íntegra, com as referências e outras informações. O link estará abaixo na descrição. Se quiser acrescentar alguma coisa ou pedir algum tema específico, fale nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial. Obrigado!